Boa noite, irmãos. Sejam bem-vindos. Que Deus abençoe todos vocês que estão aqui presentes, nós, como igreja. Pedimos que Ele nos ajude nos hinos que vamos cantar, depois na mensagem. Se Deus permitir, a mensagem de ontem, que eu ia pregar, Miqueias, capítulo 7, a partir do versículo 7, a página 999. E pedimos a Deus que nos abençoe, os irmãos, que quem está trabalhando, quem está enfermo, e os demais, os outros irmãos, família de nossos filhos, nossos irmãos, parentes na carne, e agradecer mais uma vez, está mais uma vez com nós aqui a minha sogra, a dona Nísia, apareceu de surpresa hoje em casa, O Carlos trouxe ela lá, quer saber que vinha o mês que vem, a Carminha tinha falado para mim, a dona Nísia vai vir o mês que vem. Bem, falei, mulher, tá bom. Aí como a Sueli vinha para cá, chamou ela, depois levei dentro. Ei, dona Nísia, quase 90 anos aí, tá fortuna, viu? Parece que é 80, vai completar 89, uma coisa assim, não sei bem. E demais. Então vamos louvar a Deus agora, vamos escolher o hino, e vamos cantar. Pode ser 485. Quanto que é? 485. 485.
164. Era isso? Vamos 119 ou 164? O 64, depois ele volta, depois ele volta, vai no 119. Revivificação.
oportunidade de pastor Maria de trabalho, tudo isso, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Que o Senhor seja louvado na nossa vida hoje e eternamente. Amém. Vamos cantar um solo. O amor de Deus é singular. Deus permite. Então agora vamos aos pedidos de oração. Os filhos, os netos, mais uma neta que vem aí. A médica pede oração por ele, a igreja. Pastor Toninho de Ovinândia, estivemos lá ontem. Inclusive, manda um abraço para o pastor. Amém, obrigado.
a Rose, a saúde dela, enfim, a família e a nossa igreja. Pedido, irmão Daniel. Pedi para você dirigir a oração e eu esqueci. Mas depois no final você vai citar uma poesia, se puder. Mais alguém? Eu peço para todo mundo fazer minha saúde. E falei. Por mim, meus filhos, meus netos e netinhos lá, eu creio em geral. Amém. Poderia, né? Para de família e para uma outra. Eu vou escrever na tua vida e na tua vida. É. Pedido, irmã. Amém. Deus abençoe. Mais? A nossa família também, especialmente para Lourenço, toda a nossa família. Pedido é do irmão João Aristide. É. Irmão Luciano, família. Eu peço também, por favor, de mim, agora também, de mim também, que mesmo já venho com os moços tudo preparado, mas dá um trabalho para preparar, eu preparo, eu volto a estudar, modifico, vai cada vez que eu leio estudo, eu acrescento, tiro, e que Deus me use de sabedoria, que eu vou além do que está preparado, né? Sempre faço isso, e que Deus me ajude nisso. E os irmãos, então o irmão Daniel faz essa oração. Bendito Deus e eterno Pai, perdão te peço por minhas muitas faltas diante de Ti, e te agradecemos pela Tua misericórdia para conosco, especialmente a demonstrada no Senhor Jesus Cristo. Te agradecemos pela saúde que o Senhor tem nos concedido, por tudo que o Senhor tem feito nos nossos dia a dia, por nós, nos nossos familiares. Queríamos te apresentar os pedidos que foram mencionados, na tua misericórdia nos socorra e nos ajude a reconhecer os nossos defeitos, as nossas limitações e a nossa falta de fé, digo de mim especialmente, e que toda a honra e toda a glória seja dada a Ti. Te pedimos que na Tua bondade nos ajude a não nos afastarmos de Ti. Em nome de Jesus, que te rogamos e agradecemos. Amém. Amém. Então todos já abriram Miqueias, capítulo 7, versículo 7. Vou ler já alguns versículos. 7. Eu, porém, olharei para o Senhor, esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito, ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. Se morar nas trevas, o Senhor será minha luz. Sofrerei a ira do Senhor, porque pequei contra Ele, até que julgue a minha causa, execute o meu direito. Ele me tirará para a luz, e eu verei a sua justiça. E a minha inimiga verá isso, e cobri-la a vergonha, que me diz: onde está o Senhor teu Deus? Os meus olhos a contemplarão. Agora será ela pisada como lama da rua. Amém. Então nós vemos aqui Miqueias falando, o profeta Miqueias escrevendo, falando assim, que assim como ele está falando que, eu porém olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação, o meu Deus me ouvirá. Então nós devemos também olhar para o Senhor. Irmãos, quando nós tiramos
os olhos do Senhor, nós vamos pôr os olhos em outras coisas, falando os olhos da fé. Quando nós estamos seguindo o Senhor, olhando para Ele, em oração, vigiando, é uma coisa, nós só tem a ganhar. Mas quando nós tiramos os olhos do Senhor por outras coisas, para as coisas do mundo, as coisas, vai nos distrair, afastar do Senhor, tira os olhos do Senhor. Mas nós devemos olhar para o Senhor e esperar nele. O Deus da minha salvação, Ele falou que me ouvirá, Ele vai ouvir. Miqueias aqui ele demonstra a importância de olhar com fé e esperança em Deus em primeiro lugar. Então a importância do olhar com fé, olhar para o Senhor. No pensamento você pensa, eu estou firme no Senhor, não devo deixar que nada me tire do Senhor, nada que atrapalhe me tire dos caminhos de seguir a Cristo. Mesmo quando as circunstâncias são desanimadoras, parecendo impossível, acontece isso conosco, de acontecer ou realizar aquilo que nós queremos. Se nós estamos querendo algo que não é pecaminoso, então nós devemos olhar para o Senhor. Agora, se ficar a olhar para as circunstâncias ou qualquer algo difícil, às vezes nós mesmos que colocamos dificuldade nas coisas que não é tanto assim difícil, mas às vezes nós colocamos, pomos em dúvida. Começa com acho, mano. Tem um ditado que fala, acho não se escreve. Tem que ter certeza. Então, ele confia em olhar para o Senhor. É um ato de direcionar sua atenção e confiança e fé para Deus. Se nós olhar para o Senhor, a nossa direção, deixar que Ele nos dirige o carro da nossa vida, o volante, deixar Ele, então com aquela fé em Deus, então só tem a ganhar, aí teremos vitórias. Tendo certeza e fé de que Deus ouvirá. Deus ouve, mas nem sempre Ele atende. Ele não atende no momento que nós pedimos. É uma promessa implícita de que Deus responde para aqueles que o buscar com sinceridade. Devemos buscar o Senhor não com falsidade, não por brincadeira, é com sinceridade. Ao focar em Deus, focar a mente nossa em Deus, aquele propósito, e olhando para o Senhor, focar na vontade dEle, é da vontade dEle, aí nós podemos confiar que Ele nos ouvirá e nos guiará para a luz, no caminho da luz. Agora, se ficar olhando em volta, Jesus nos ensinou assim, aquele que lança a mão do arado, não sei qual dos dois que mencionou esse dia, a mão do anel ou a mão Paulo, aquele que lançar a mão do arado, olhar para trás, não é apto para o reino de Deus. Primeira coisa, irmãos, Jesus, Ele conhece tudo. Vamos falar, Jesus trabalhou com boi, trabalhou com animal? Não, mas Ele conhece. Porque a gente está no arado, assim, jarei com boi, com animal bastante, com boi um pouco, parede de boi. Você não precisa olhar assim, você já sai com o passo fora do risco, você já sai fora do banco, perde e tal.
Então, na vida espiritual, se nós fazemos isso, olhar para trás, né, vamos sair da reta do caminho. Né, perde o olhar. Como é que você vai olhar para trás se você não está olhando no alvo lá para frente, a tua mira? Errou o alvo, errou a mira, fez a pontaria, errou o alvo. Então, irmãos, se ficar então olhando para o mundo, não vai olhar para o Senhor, ou qualquer outra coisa que nos distrai. Tem muitas coisas, irmão, que nos distraem. Passar tempo é bom para a carne, mas que não seja, quer fazer uma distração, mas que não seja no momento de servir a Deus. Foi ontem de manhã, não sei, que eu me lembro, ontem que eu falei, mencionei, mas deu certo no estudo, que aqui é a casa onde que reúne. Aqui é o lugar que nós reúne para poder louvar ao Senhor, ter aquela comunhão, cantar, pregar, ouvir, etc. Então, mas quando estamos olhando para o Senhor, como diz o versículo 7, com os olhos da fé, só temos a ganhar. Irmão, só temos a ganhar. Aí no 8 ele fala assim: ó inimiga minha, qualquer força que se opõe ao povo de Deus é inimigo. Ó inimiga minha, não te alegres ao meu respeito. Irmãos, o inimigo olhando e alegra. Hoje não acontece assim de pessoa rir, alegrar com o vazar dos outros, vamos falar assim, quando vê os outros de fracasso, não teve qualquer coisa que aconteceu, não devemos lamentar e orar. Não te alegre ao meu respeito, porque mais tarde poderá chorar. A minha mãe tinha um costume de falar isso, um hábito. Quem ri muito cedo, ri cedo, chora tarde. Quem chora cedo, ri tarde. Sempre ela falava isso, com muita alegria. Cuidado, né? Mesmo que se morar em trevas, o Senhor será a minha luz. Estas trevas que falam aqui, irmão, fala aqui, falando sobre Israel, que já passaram mais de 2000 anos. Eu vi numa fonte, aprendi com o Paulo, que deu em outra fonte, né? Que vão até nessas trevas até a grande tribulação. Israel, o remanescente, que vai na hora de ver Jesus, encontrar com Jesus, que vão sair da terra, vão ter a luz. Quando Israel acreditar que o anticristo não é o Messias, quando ela diz aquela acreditar, porque antes ela vai pensar que é acreditar em que não é o Messias e aceitar a Cristo Jesus, aí ela vai se alegrar. Mesma coisa nós, irmãos. Quando nós, cada vez que nós encontramos com Cristo, vemos aqui, estamos orando, qualquer coisa, bênção, né, recebe, nós alegramos. Depois da batalha do Armagedon, Israel vai clamar ao Senhor nessa oportunidade: o Senhor será a minha luz. Falando o Senhor será a minha luz, lá no Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 12, diz assim, falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo, porque ele já tinha falado, uma ou várias vezes: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Os irmãos aqui falam: quem me segue, não é seguir uma religião. Aí eu tenho a minha religião. Não, Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Não é a religião que é a luz do mundo, não é a igreja que é a luz do mundo. Nós não somos a luz do mundo, nós apresentamos a luz do mundo. Onde que nós estamos? Aqui ou qualquer lugar, né, deve apresentar a luz de Cristo, que nós temos o testemunho. Você olha assim, ali vê um cristão.
pela maneira dele viver, pela maneira dele falar, pela maneira dele agir. Não é só aqui. Então, ele fala: quem me segue não andará em trevas. Então nós não estamos andando em trevas, já andamos muito, mas terá a luz da vida, terá Cristo, a salvação. O 9 fala assim, sofrerei a ira do Senhor, porque pequei contra ele. Irmãos, qualquer cristão que peca, ele sofre. Se ele não sofrer, tem algo errado aí. Se ele perceber com clareza, eu pequei, que só ele sabe, ou outros também, ele volta atrás, arrepende, pede perdão. Está apagado. Deus ele joga no fundo do mar. Deus perdoa mesmo. Falou, e até que julgo, sofrerei a ira do Senhor, porque pequei contra ele. Até que julgue a minha causa, execute o meu direito. Ele me tirará para a luz e verei a sua justiça. Então expressa aqui, irmãos, uma profunda verdade dentro do ponto de vista sobre a situação do homem. O homem ímpio. A expectativa para o futuro não é boa. Muitos estão enganados. Ele está com aquela intenção: eu sou bom, eu faço boas obras, eu tenho a minha religião, etc., mas não tem Cristo. Precisa ter primeiro lugar de Cristo morando dentro dele. Aí ele tem um bom futuro. Quando é esse futuro? Depois que morrer. Senão, não. Fala, sofrerei a ira do Senhor, porque pequei contra ele. Então aqui está um relacionamento de sofrer a ira do Senhor, que demonstra na consciência sobre o pecado, com as suas consequências. O pecado só traz consequência na vida do cristão, de qualquer pessoa. Agora, se ele não for cristão, ele não percebe essas consequências, mas um dia ele vai perceber, aí já é tarde. Depois que morrer, que fechar os olhos, é tarde. Aí não tem mais o perdão de Deus. O perdão de Deus é quando nós estamos vivendo aqui, quando nós estamos em harmonia, quando nós estamos com as pessoas, no lugar que nós estiver, em cada lugar que Deus colocar a gente, irmãos, tem um propósito. Onde Deus colocar. Quando eu fui daqui para o Bauru, morei na Granja Cecília. Lá eu preguei para os vizinhos, sentava um vizinho de lado, o Monanel, não sei se você lembra do Catarino, o Joãozinho, e etc. vizinho. Então, no serviço, quando eu trabalhava, todo lugar. Mudei de lá para Nova Paulista, olha, já a segunda mudança, Nova Paulista. Também tinha um senhor, ficava com a senhora sentada lá do lado, né? Eu saía lá, conversava com ele, convidava para ir na igreja, não ia, mas eu pregava para ele. Então, depois de lá, fomos para Vila Souto. Olha que mudança, que nem a dona Jesus Chico Nizera, para mim mudar bastante, né? Ia para Vila Souto, também. Lá eu tocava hino com a sanfona e tudo, pregava com as pessoas em roda, assim, que eu conversava. Então, e depois de lá viemos para Jardim Ferraz. E de lá veio para onde? Foi para onde? O que você falasse, né? O Birajara. Então Deus colocou lá de testemunho, falar para os vizinhos em volta. Na cidade grande é um pouco mais difícil, né? Mas no serviço já pregava bastante. Então, pois Deus colocou aqui, e estamos aqui. Dia 31 vai para 13 anos, irmão. Passou que parece que nem vi. Olha bem, irmão. Então aqui ele fala que então nós devemos, que fala, reconhece que a ira de Deus é uma resposta justa da sua lei. A ira de Deus não é uma resposta, ela é justa.
até que julgue minha causa e execute o meu direito. Miqueias, ele expressa aqui uma esperança de encontrar solução. É só com Deus. Ele dá a solução. Você quer ter uma solução para resolver o maior problema da sua vida? A solução é Cristo. Mas só que às vezes as pessoas pensam assim, que vai aceitar Cristo, ele vai melhorar toda a vida dele. Ele vai melhorar o casamento dele, a família, ele vai melhorar a conta no banco, vai ficar prosperidade. O Antônio contou uma história, não sei se hoje cedo, ontem para mim, achei interessante. Então, agora tem pessoa que ele procurou por isso, andando, não veio procurando e só parecia isso, né? Promessa, né? Então, irmãos, o problema, a solução é a salvação, ao número 1. Depois que a pessoa encontrou Jesus Cristo, tem certeza, ele nasceu de novo, aí ele começa a gatinhar na vida espiritual. Gatinhar. Então, agora, ele me tirará para a luz e eu verei a sua justiça. Então, revela aqui uma fé inabalável, meu irmão. Hoje é difícil você ter uma fé. A nossa fé, irmão, em Cristo Jesus, ela é imbalável, não abala. Né? Podemos enfraquecer um pouco na fé, mas perder ela toda não perde. A fé é uma coisa firme que nós temos. Fé na justiça de Deus. É uma promessa da restauração e da redenção de Cristo. Nós somos remidos. Essa fé não nega a realidade do pecado. Dizer que não vai pecar mais? Não, pecamos. Mas só peca, mas tem as suas consequências. E para o cristão é pior ainda, a consequência é mais grave, porque ele está com os olhos abertos. Irmão, pecar com os olhos abertos é uma coisa. Agora, você peca por um descuido, um vacilo, sem esperar, tudo é outra coisa. Mas você está pecando com os olhos abertos, você está vendo aquilo, você não deve fazer aquilo, mas eu vou. Eu não posso, não devo fazer isso, Deus não agrada, mas eu vou fazer. Eu vou entrar aí, é pecar com os olhos abertos. Então, agora, mas ele afirma aqui que Deus é um juiz justo. Deus não é como o juiz humano. Ele é um juiz justo que no seu tempo ele defende e livra o seu povo. O povo de Deus vai passar para a grande tribulação. Tem outros que ensinam que não. Mas Deus, o Senhor, ele livra. Vai ter uma proteção. Nós, acredito que nós não vamos alcançar essa grande tribulação. Nós não sabemos, só Deus é que sabe. E no 10 ele fala assim, a minha inimiga verá isso, e cobri-la a vergonha, que me diz, onde está o Senhor teu Deus? Os meus olhos a contemplarão. Agora, será ela pisada como a lama das ruas. Então, reflete aqui um desafio da fé e aparente incredulidade em tempos de aflições. Que fala, onde está o Senhor teu Deus? A pessoa vê assim, a pessoa sofrendo, a pessoa diz, escuta, onde está o teu Deus? Onde está o Senhor teu Deus? Que você prega tanto, fala tanto, agora está aí, está caído aí, está doente. Cadê? Acho que o cristão não fica doente. Ficou doente, acho que então, cadê? Já culpa não está, seu Deus. Não podemos pensar. Graças a Deus que nós não pensamos assim, porque nós entendemos. E esta pergunta é pura zombaria. A pessoa gosta de zombar muito. Zombaria. Dos ímpios que zomba do justo. Zombam. Riem de nós. O que eles não estão fazendo lá? Está perdendo tempo? Muita gente pensa, está perdendo tempo ir nos cultos, ir na igreja. Inclusive, e zomba de Jesus Cristo. Precisa zombar o dele, não vai zombar de nós. Não é que nós somos
somos nada. Onde está o Senhor teu Deus? Significa que não prestaram atenção nos milagres. Que se prestasse atenção nos milagres que Deus fez na presença deles, eles esqueceram. Os milagres que Jesus andou, que fez, pegando lendo do Antigo Testamento, quantos milagres. E Jesus, e depois começa a desafiar os irmãos. Então, não acreditar zombando? Os meus olhos a contemplarão, fala aqui, o consolo em meio à perseguição, que a justiça divina prevalecerá. A justiça divina não falha, ela prevalece. Deus não muda, Deus não é que nem um homem. Ele mudou o método de trabalhar. Sabe como que acontece? Quando nós, irmãos, mudamos, convertemos, Deus, aí não é que Deus muda, depende de nós. Se nós se uma pessoa continuar teimando no pecado, ele vai para o inferno, ele é condenado. Se é cristão, ele vai sofrer as consequências. Se ele se corrige, Deus muda, Deus se entende, porque é nós que fazemos. É que não pai com o filho. O pai castiga o filho, está em cima do filho. Mas se o filho obedecer, não tem mal, ele não vai fazer o que ele prometeu. Quem cria o filho sabe o quanto que é criar filhos. E o filho até um pouco rígido, que tem vezes eu falo, mas foi ruim, dão razão. Batia, hoje não pode bater. Como é que a lei que está, né? Então, por isso que nós vemos, agora será ela pisada como a lama das ruas. Vamos testemunhar a justiça de Deus. Agora, Israel novamente é reunido. 11. No dia em que reedificar os teus muros, nesse dia, estará longe e dilatado o estatuto. A primeira frase que descreve Sião como uma vinha que tinha sido destruída, mas que agora foi restaurada. É a mesma coisa, destruir um pé de árvore, a videira. Se destrói, aí depois, para construir, você desgalha, você desbrota a lavoura, o pé de café, o pé de laranja, tira os brotos, faz aquela poda, destrói, e depois vai construir. E de vez em quando ele poda e dá uma podada em nós, ele nos limpa, para que dá mais frutos. Se deixar nós assim, se não podar nós, não fazer essa limpeza, não damos frutos. Então, fala da restauração vindoura no início da idade do reino milenar. Naquele dia, afastado do cativeiro de Israel, que foi decretado devido ao seu pecado por rejeição a Cristo. Então foi decretado, estão só na espera. Não aceitaram Jesus Cristo, não creram nele. Então estão lá, guardando as veias deles. Aí Deus vai trabalhar com eles. Então, irmãos, mas agora será tirado, porque Israel aceitou a Cristo, e que acontecerá imediatamente depois da segunda vinda. É quando ela aceitar Jesus Cristo, ela será tirado das trevas, ela será tirado da condenação, ela será tirado da lama, do pecado. Agora, o 12, naquele dia virá a ti desde a Assíria, e das cidades fortificadas, e das cidades fortificada até ao rio, e do mar até ao mar, e da montanha até a montanha. Então a profecia aqui de Miqueias oferece uma mensagem de esperança em meio ao desespero. Você está com desespero, irmão? A vez está desesperado? Ora, Deus, leva o pensamento dele, volta, que a esperança está nele. Ele te esclarece, te acalma.
Eu sou bastante, que não deveria ser, eu sou um pouco ansioso, tenho um pouco ansiedade, apressado. E sofro com isso, irmão, mas o que eu vou fazer? Põe o nome do meu avô. A minha avó falava que o meu avô chega da o Bastião, falei, chega da roça com o prato na mão. O modo de dizer, né? Tinha que estar tudo prontinho, que já chega e já vai pro fogão para comer. Bebia leite quente, café quente, estava tudo fervendo, não queimava a boca, não sei o que é isso. E o homem tinha uma saúde danada. Vivia até 100 anos, ou quase 100 anos por aí. Os irmãos, olha. Então aqui, prometendo uma futura restauração do povo de Deus disperso, por todo o mundo conhecer, eles estão dispersos. Aí, lá Isaías fala que eles vão vir tudo, reunir tudo que estão dispersos, os judeus, para o remanescente, que vai entrar no reino milenário em corpo natural e muitos gentios. Senão não vai ter filho lá, corpo glorificado não vai ter. Mas a profecia de Miquéia oferece uma mensagem de esperança em meio a desesperos. Né, vemos? A última frase que se refere a todas as nações no mundo, que entregaram os dispersos de Israel, que retornaram para a casa de Israel. Então isso é futuro, não aconteceu ainda. Eles vão voltar tudo, que estão dispersos. Ele, no 1948, quando ele estava tudo disperso, voltaram a juntar como nação. Quando crucificaram Jesus, então espalharam, perdeu a terra deles. Ficou sem a nação. Depois eles voltaram. Mas esta terra será posta em desolação, por causa dos seus moradores, por causa do fruto das suas obras. Por causa do fruto das suas obras. Então aqui, irmão, enfatiza a responsabilidade humana para as boas obras, mas precisa ver que obras é essas? As obras ruins? Então ele enfatiza, ele nos exorta, que nós somos responsáveis, a igreja, os cristãos do mundo todo, responsáveis pelas boas obras, pelo que ele faz. Ninguém vai pagar o pecado do outro. O pai não vai pagar pecado do filho, e o filho do pai. Cada um é individual. O pai aceitou Cristo e pronto. Todos família. Meu pai errava um pouco no começo do tempo, quando ele tinha os inimigos dele. Ele queria que nem fizesse que nem ele. Ele falou: vocês fazem que nem eu, o pecado é meu. E nós éramos inocentes, não sabia. Ele fala: vocês podem fazer. Não é para falar bom dia, não é para olhar na cara, não é para virar a cara. Se era inimigo dele, tinha que ser da família toda. E tinha uma opinião danada, que o pecado é meu. Então, pense bem, que nada. Pecado é de cada um. E nós era desse jeito, conseguimos tempo ele. Vamos conversar com os vizinhos. Por causa, irmão, do fruto das suas obras. Então, a responsabilidade, que ele responsabiliza as pessoas pelas escolhas e as ações, as escolhas que nós fazemos, né? Precisa ver o que nós vamos escolher. Vai dar resultado, vitória para Deus? Vai ter vitória ou não? Eu não posso escolher, não devo, não é que eu não posso, né? Ninguém está debaixo de lei. Mas eu não devo escolher algo que vai me atrapalhar a servir a Deus, ou ir nos cultos, servir a Deus, etc. Então, por isso. Então, vamos parar aqui, que é 8h24. Mondanel cita a poesia, depois nós cantamos hinos, oramos e estamos despedidos. Que Deus abençoe a todos. O Antônio pode vir aqui na frente.
Na escola, o hino vai ficar aberto o hino no lugar certo. Se não pediu, eu já estou com aberto aqui, estou esperando. Qual a poesia aqui? Qual a poesia, Mandanel? Porta fechada. Tem algum hino que fala de porta aí? Não tem, né? A porta, aquela 252 ou 152? 252. Obrigado. É fechada, né? Mas aqui é, então, fala de porta. Vamos caprichar aqui. Bem que é só o nome, o restante aqui não fala mais nada de porta. Aquele outro, aqui eu sou no começo da leitura. Porta fechada. O que vem no pensamento procede do coração. O homem vive enganado, não confia no perdão. Desobedecendo a lei, um homem foi apanhado e alguém se ofereceu para ser seu advogado. Mas ele não aceitou, não pensou no seu futuro. Faltando sabedoria, o homem anda no escuro. Nesta vida dissoluta, outra vez foi apanhado. Na mesa do tribunal, um moço estava sentado. O réu o reconheceu, aguardou com confiança. No final do expediente, ele perdeu a esperança. Então ele perguntou: como isso aconteceu? Esperava sua ajuda, você não me defendeu. O moço disse para o réu: eu já estive ao seu lado. Lembra que um certo dia quis ser teu advogado. Ofereci meus trabalhos, você rejeitou e não quis. Eu já fui advogado, agora eu sou juiz. Jesus Cristo veio ao mundo para te dar salvação. Veja que você é culpado pela sua rejeição. No dia do julgamento, perante o trono de luz, você vai ser condenado porque rejeitou Jesus. 250, 252. Amor
O Luiz Fernando veio ontem, duas crianças. Pedi para montar o horário, eu vou desligar e dar uma notícia para a igreja, um recado. São Paulo termina com uma oração, depois vamos dar um tempinho depois, é coisinha de 3, 4 minutos, 5. Senhor, nosso Deus, nós te agradecemos como igreja e eu particularmente por estar aqui nessa hora, na realização desse culto, e pedimos por cada um de nós que está, cada um dos visitores, e possamos, o Senhor possa nos dar uma semana aí boa de serviço, cada um dos seus serviços, que possamos levar um testemunho. Amém. O Senhor abençoe essa igreja no futuro, que abençoe o pastor Alessandro e cada um de nós, que o Senhor possa nos usar, que possamos colaborar na sua obra, cada um que está. E agradecemos, mais uma vez, por ter pedido pelo pastor, e a ajuda que tem dado a ele, e a confiança, a certeza que nós temos que o Senhor sempre vai nos abençoar. Amém. Com aquilo que necessitamos, principalmente. E agradecemos pela salvação que nós temos em Jesus Cristo, através da sua morte na cruz. E peço pela nossa família, peço especialmente pelos meus irmãos, que na casa está trabalhando, que o Senhor possa nos abençoar. Por isso pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos,